tenho muito gosto em voltar em Aveiro e de voltar a ter um projeto em Aveiro. Já há muitos anos que passam que aqui não tenho atividades. O que nos traz aqui é alguma coisa que merece ser pensada, e nós vamos estarmos aqui em Aveiro, já vou explicar com outras envolvências, mas merece ser pensada, e acho que se é muito bom para nós, é muito bom para Aveiro. Isto é alguma coisa que é importante dizer-se, e por isso agradeço muito a presença do Sr. Vereador, e ia passar a palavra aos meus colegas de mesa, e depois no final eu iria iniciar a sessão com umas palavras mais técnicas, se quiserem, explicando um pouco o que vai acontecer nestas 3 jornadas e de acordo com o programa que nós traçamos para este próximo ano de atividades de estudo sobre os dominicanos em Portugal de 1216 a 2016. Eu passava em primeiro lugar a palavra a Frei José Nunes, que é, além de um dos dominicanos que está aqui conosco, presidente do ISTA, que é a entidade que tutela com a organização do Centro de História Religiosa da Universidade Católica Portuguesa as jornadas dos 3 núcleos que vão acontecer, e ia-lhe dar exatamente a palavra para ele nos explicar um pouco como se integra esta proposta, o que é que se procurou construir, o que é que o ISTA espera, o que é que a Ordem Dominicana também espera de todo este esforço que estamos a fazer e que creio que vai ter bons resultados. Sr. José Nunes. Obrigado pelas palavras do nosso António Camões Gouveia. Palavras muito simples e de regozijo. Como sabeis, uns mais do que outros, se calhar, ou melhor do que outros, nós, Ordem Dominicana, que é composta pelas monjas, pelos frades, por irmãs de vida ativa, como as irmãs dominicanas de Santa Catarina de Sena, que estão aqui a viver em Aveiro, e também os leigos ficaram para o fim porque são os primeiros, segundo a lógica evangélica, os últimos são os primeiros, não é? Então, nós, Ordem Dominicana, nós estamos a celebrar um grande jubileu. Este ano faz 800 anos que se deu o nascimento, a confirmação, digamos assim, da Ordem Dominicana. 1216, quando São Domingos vivia com os companheiros, e depois de ir a Roma no Concílio de Latrão, em 1215, e lhe foi dito para ele preparar uma regra para esse grupo que estava a nascer, esse grupo de pregadores. Pois bem, depois houve então a confirmação da Ordem, em 1216, e nós estamos a fazer 800 anos. É uma idade que merece ser comemorada. Então, a nível da Ordem em todo o mundo, declarou-se um ano de jubileu que foi preparado com muitas reflexões, com muitas iniciativas, a nível mundial, portanto, não apenas a nível da Ordem em Portugal, não é? Evidentemente. Nós aqui, neste ano, o jubileu, que começou em 7 de novembro passado e vai terminar em 21 de janeiro de 2017, portanto é ligeiramente mais que um ano. Neste ano de jubileu nós também procuramos comemorá-lo com alguns pontos fortes, algumas efemérides. Tivemos uma celebração inicial muito bonita em Fátima, no dia 7 de novembro. Teremos um passeio muito bonito da família dominicana em abril, as zonas ali de Viseu, Lamego, São Domingos de Fontelo, uma igreja lindíssima no cimo de um monte. Haverá aí também um encontro de juventude dominicana. Vejo que há aí gente jovem do secundário aqui de Aveiro, estão desde já convidados para também estar presentes nesse passeio. Temos outras celebrações, mas dentro destas celebrações, uma das mais importantes é evidentemente estas jornadas de história, que não vou adiantar muito sobre isso, mas como vocês já viram nos cartazes, estão divididas em 3 jornadas. Estas são as primeiras. Claro que celebrar um jubileu, 800 anos de história, é para nos afiançar mais no presente e no futuro. Mas 800 anos de história também nos obrigam a olhar para o passado, e a história é extremamente rica e libertadora. E nós, nesse aspecto, não queríamos correr riscos, digamos assim, para não o dizer de outra forma. Nós queríamos que o olhar para a nossa história, estes 800 anos de dominicanismo em Portugal, fosse feito com um mínimo de garantias de qualidade.
E então, para isso, olha, fomos mesmo pedir. Nós, como sabeis, os dominicanos são uma ordem mendicante. Portanto, nascemos a pedir. E, portanto, continuamos a pedir. Então, fomos pedir uma ajuda aqui ao Centro de Estudos de História Religiosa da Universidade Católica, de que já conhecíamos pessoas e éramos amigos, para realmente nos darem a mão e nos ajudarem a construir um olhar sobre a nossa história. E é nessa medida que nós agradecemos, para além dos presentes, nós dominicanos portugueses, agradecemos muito ao Centro de História realmente ter aceito esta parceria, digamos assim, mais do que parceria, esta coordenação científica, digamos assim, destas jornadas. E esperamos realmente aprender todos um pouco mais sobre a realidade dominicana destes 800 anos, particularmente em Portugal, para a qual também tivemos pessoas que vêm do estrangeiro, muito ligadas à ordem, e com que estamos muito agradecidos e contentes e reconhecidos. Muito obrigado, desde já por este enquadramento que foi feito, porque me poupa, digamos, de algum modo, esta autoapresentação, que voltarei no final, porque a primeira palavra que eu quero ter enquanto diretor do Centro de Estudos de História Religiosa da Universidade Católica é saudar todos os presentes. Eu acho que, com motivações seguramente muito diversas, estamos aqui uma assembleia para se encontrar, para pensar, para aprender, para refletir, para olhar, no fundo, para uma das dimensões do nosso presente, do nosso passado, que tem que ver com a história, a memória, o património da Ordem dos Pregadores, não só em Portugal, mas, e esta é uma das características das dimensões religiosas também, que elas são transnacionais, supranacionais, pelo menos. E hoje vamos ter a ocasião exatamente de ver isso. Portanto, a minha primeira palavra é de regozijo, de satisfação de estar no meio de vós. A segunda palavra é de agradecimento, e agradecimento a todos e cada um, mas permitam-me que de uma maneira muito simples me refiro a algumas pessoas, porque essas pessoas exprimem, digamos aqui, esta convergência de boas vontades que tornou possível esta iniciativa. E a primeira referência é evidente à Câmara Municipal de Aveiro, na pessoa do Dr. Luís Miguel Capão Felipe, vereador da Cultura, exercendo, portanto, agora funções de coordenação aqui de toda esta área, não só deste museu, mas dos museus. A este museu em concreto, na pessoa do Dr. José António Cristo, que desde o primeiro momento se disponibilizou a colaborar connosco no que fosse possível, e foram várias as necessidades para nos concertarmos, e estamos muito contentes de estar aqui. Ele dizia há pouco, estão numa casa que é uma casa dominicana, e essa foi também, quando se pensou esta dinâmica, querer de facto estar em território, ou melhor, em espaços, melhor dito, em lugares que tivessem que ver com a própria história dominicana. A outra palavra de agradecimento, feita esta aos nossos anfitriões, digamos assim, é também para a presença aqui de algumas irmãs, portanto, da congregação das Irmãs Dominicanas de Santa Catarina de Sena, portanto, as Irmãs Dominicanas de Santa Catarina de Sena, que têm uma presença aqui atual na cidade, que estão ligadas à história deste espaço, deste hoje museu que foi convento, para assinalar precisamente esta relação entre o presente e o passado e o futuro. A terceira palavra de agradecimento vai para os nossos, como lhes hei de chamar, quase me apetecia dizer, de alguma maneira, confrades nesta aventura do conhecimento, que são a Ordem dos Pregadores em Portugal, através do Instituto Superior de Teologia de São Tomás de Aquino, Instituto de São Tomás de Aquino, que é, digamos, um instrumento da Ordem dos Dominicanos para o diálogo com a sociedade e a cultura, na pessoa do Frei e professor e meu colega também na universidade,
Sim, senhora, e amigo, o mais importante fica para o fim. José Nunes. E também na pessoa do prior da ordem aqui presente e todos os irmãos dominicanos que estão entre nós. Porquê? Porque nem sempre é fácil a quem tem uma experiência no presente valorizar e ser capaz de ir ao encontro de outros atores que podem nos ajudar a iluminar e a esclarecer o que é a história de uma instituição, porque a Ordem dos Pregadores é também uma instituição, portanto é a sua história, tem o seu passado. E desde o primeiro momento que vieram ter connosco, estiveram abertos, digamos assim, à dinâmica que lhes foi proposta. E que foi um pouco ao contrário do que inicialmente se poderia imaginar. E permitam-me esta confidência. Não quisemos, Centro de História Religiosa, fazer um grande congresso. Não quisemos, até porque não era possível. Porque se quiséssemos fazer um congresso científico, não teríamos talvez neste momento a investigação necessária e apurada para além de repetir o que já sabemos. E pareceu-nos mais interessante, através deste sistema de jornadas transversais que percorrem várias épocas, que se desenvolvem em vários locais, ter este esforço de reflexão conjunto, suscitando o interesse de pessoas, de instituições atuais e futuros, gente nova que pode vir a ser investigadora. A Fundação para a Ciência e Tecnologia pedia-nos a semana passada que estivéssemos presentes numa feira, a Futuralia de 2016, para divulgar o que é isso da investigação, como é que é a carreira de investigação, o que é que se pode investigar. Eu acho que melhor do que qualquer presença, não desmerecendo essas formas de divulgação da investigação, estão nesta possibilidade de encontro. Portanto, fico muito feliz e, portanto, queria saudar, e essa seria a última saudação, não ainda a última, mas a imediata que faria aos mais jovens membros que aqui estão presentes, a convite a alguns dos seus professores e, portanto, dizer-lhes que a história é um fazer-se contínuo, nunca está feita, e é uma interrogação a partir de textos, a partir de documentos, mas, sobretudo, no tentar pôr perguntas novas e encontrar algumas pistas de resposta. A última palavra de agradecimento, essa sim, vai para todos os colegas de várias universidades que, desde o primeiro momento, aceitaram quer integrar a Comissão Científica, quer ser conferencista nestas jornadas. Os nomes deles irão ser apresentados à medida que decorrerem as jornadas. Permitia-me, talvez, não vou, os nomes estão aqui, né, neste caderninho que foi preparado e, portanto, a todos eles, uns presentes, outros ainda não podem cá estar, mas na pessoa do professor António Camões Gouveia aqui na mesa, agradeço a todos. E também aos organizadores que com ele, à equipa que se constituiu com ele, para dar corpo a esta iniciativa. Ao Dr. João Furtado Martins e ao Dr. José António Rocha, que deram com muita proficiência corpo, organização a esta dinâmica. A última palavra que queria ter já não é de agradecimento, mas é de explicitação de algo que estão convidados a conhecer um pouco mais ao longo destes dias, através da navegação na internet, através das nossas publicações, que é a realidade do Centro de Estudos de História Religiosa. É um pequeno centro de dimensão nacional que funciona sediado em Lisboa, tem um núcleo em funcionamento no Porto e permito-me aqui sublinhar isso através de duas pessoas que de uma maneira evidente experimentam também essa ligação. A professora Maria de Lourdes Correia Fernandes, que está sediada no Porto e é membro da Comissão Científica do evento e que está entre nós, e também do secretário executivo no Porto, da dinâmica do CER no Porto, o Dr. Luís, estou cansado, peço desculpa, Luís Leal, exatamente. Feitas estas referências, o centro, portanto, funciona com gente de várias universidades, através de projetos, através de iniciativas como esta, através de publicações. Eu convido-vos a visitarem, e atualmente podem-no fazer não só no site, mas também num portal que criámos e que tem alguma informação disponível, onde podem navegar, e estamos disponíveis, na medida das nossas capacidades e disponibilidades, para colaborar também com iniciativas do mais diverso e mais localizadas que sejam. O estarmos aqui é para nós também, por isso, um incentivo.
Portanto, obrigado a todos. Eu então agora, se me permites, passaria a palavra para que pudesses concluir esta breve apresentação, que eu também já ocupei demasiado tempo. Vamos então concluir, porque temos que começar mesmo os trabalhos, senão começamos a ficar muito atrasados, que é uma coisa que não é muito simpática, e sobretudo porque temos hoje uma conferência inaugural em que muito apostamos, e eu gostava muito de chamar a atenção para duas presenças nesta sala que para nós significam o que queremos fazer. Em primeiro lugar, significam a sedimentação do conhecimento, e nesse caso eu gostava muito de agradecer a presença de Frei Gaspar Cigaia, que é o arquivista-geral da Ordem dos Pregadores, e é importante que da Ordem dos Pregadores, digamos que um nível mais alto de significado dentro da Ordem seja o arquivista-geral que aqui esteja. Isto para nós é muito significativo. Não há história sem arquivo, e o arquivo é parte integrante da história, e portanto eu creio que isso significa alguma coisa do que queremos fazer. E depois, por outro lado, a presença do Frei Darwin Dias, que foi uma descoberta interessantíssima, que creio que nos vai trazer muitas novidades, não só pela ligação Portugal-Canadá, muita gente desconhece via dominicanos, mas também, como vão ver, pelo que ele com certeza que nos vai dizer. Por outro lado, significa também ele uma certa, eu não sou dominicano, uma certa juventude entre os dominicanos, o que é importante. Realmente. Mas gostava de dar conta dessa realidade, porque significa exatamente, e como vão ver noutros, a possibilidade que nós temos de encontrar conhecimento. E este de encontrar conhecimento é o que vamos fazer nestas 3 jornadas. Os temas têm-nos aqui, os conteúdos vão tê-los muito em breve, parte deles já estão no site. Não é isso que me preocupa. Preocupa-me saber que a maior parte do conhecimento sobre os dominicanos em Portugal está por construir. Isto é o dado mais certo que nós temos. Depois temos alguma informação, algum conhecimento já trabalhado, e sabemos quem são as pessoas que os trabalharam e praticamente vão estar todos nestas jornadas. E depois temos um campo imenso em aberto para novos métodos, para novas formas de pesquisa, para novas formas de comparabilidade, para nova redescoberta, para uma releitura crítica. E quando falamos de releitura crítica, não estamos a falar do hipercriticismo, estamos a falar de uma constatação das realidades históricas, de um conhecimento teórico aprofundado. Pode ser muito bonito. Temos nesta sala pessoas que estão a estudar outras ordens religiosas, outras congregações, outros institutos regulares. Os dominicanos precisam também que isso aconteça. Temos pessoas que também já estudaram os dominicanos, mas há uma cobertura de território, e perceber a história religiosa em termos de paisagem em Portugal é um esforço que nós temos que fazer. Ou seja, dizer que o religioso faz parte da história de Portugal porque o rei era, porque os ministros eram, porque tinham confessores, tudo bem, já sabemos, podemos continuar a repetir. O problema é a paisagem, o problema é as pessoas que iam para o campo todos os dias e que escolhiam rezar o terço ou escolhiam rezar a Salve Rainha, escolhiam usar as horas canónicas ou não escolhiam. Isso significam determinadas permeabilidades de devoções, de práticas religiosas, de mundos que têm a ver com proximidades de mosteiros, de conventos, de casas religiosas diversificadas e, às vezes, do clero secular. O moldar do dia-a-dia na história de Portugal, os meus colegas todos corrigir-me-ão, mas tem muito mais a ver com o mundo dos religiosos do que com o mundo dos seculares. E essa realidade nós temos que conhecer muito pouco a pouco. E por isso é que Aveiro é importante. E por isso é que o Porto e Gaia são importantes. E por isso é que Lisboa é importante. E Aveiro é mesmo muito importante. E, sobretudo, pensar que este Aveiro que aqui temos é o de Santa Joana, mas é mais do que isso. É a floração dessa cultura através dos tempos. Pensem na máscara barroca que esta casa tem, os conteúdos notáveis que ela tem. Há quem saiba que eu tenho inveja, mas portanto, vale a pena dizer que estar em Aveiro e encontrar aqui, talvez, a história mais bonita, mais interessante, mais histórica, mais multi-histórica, mais multivária, que é a história da Princesa Santa Joana Princesa, no século XVIII, é um caso único. Se nós percebermos aquela sequência daquela narrativa,
percebemos com certeza os dominicanos em Portugal ao longo destes 800 anos e percebemos melhor a história de Portugal. E é por isso que nós somos historiadores. Vou deixá-los com quem sabe e eu vou-me sentar aí a aprender alguma coisa. Muito obrigado.